Muito bem, olá, boa noite pessoal, tudo bem? Aqui o professor Antônio Jackson, em nome da Uniplan, mais uma aula, especialmente nessa segunda-feira, 30 de março de 2020. Vamos que vamos. Quanto a ARC, que é a Administração de Relacionamento com o Cliente, vamos a mais uma aula. Aqui, hoje, mais essencialmente, nós vamos ver o 1.3 do nosso material base, tá certo? Localizem a página aí, por favor. E se faz necessária uma leitura por inteiro desse texto, tá certo? Até o ponto 2. Portanto, 1.1 até o ponto 2. Quer dizer, o ponto 2 vai ser o ponto de leitura próxima, tá bom? E de estudos. A clientes como início e fim dos processos organizacionais é a referência do ponto 1. Do subponto 1.3, ou subseção, como queiram endossar. Bem, eu vou chamar a atenção aqui para exatamente o que o texto está se colocando, se propondo para nós estudarmos. E aí eu trago exatamente os critérios da excelência de 2004, que é um prêmio e uma instituição aqui no Brasil que a todo ano vem proporcionando isso relativo às empresas. E aí eu tive a curiosidade de buscar já uma das últimas referência, que é esse link que está à sua disposição, que logo aqui após nos comentários estará à sua disposição para clicar em cima e vê-lo por inteiro. Um vídeo de 6 minutos, tá certo? Contudo, eu também separei um material de 48 páginas e eu até coloquei aqui entre parênteses, como você percebe, 8 palavras que melhor definem os critérios de excelência de 2010. Né? Então eu elevei mais ainda o nosso pensamento já para mais próximo da gente, não de 2004 especificamente, como o texto se refere. Então penso que é muito necessário fazer essa leitura, mas para fundamentá-la, eu penso que ainda é necessário olhar aqui com vocês que um dos critérios para o sucesso da gestão por excelência nas organizações é a liderança, um deles, estratégias e planos, clientes, sociedade, informações e conhecimento, pessoas, processos e resultados. Essa leitura corrida ela se faz necessária para apenas tentar aguçar com vocês uma leitura mais ampliada. A excelência se faz com, primeiro, o conhecimento relativo a cada um desses itens aqui elencados. Você entende? Eu entendo o que significa isso cada um nas organizações? Bom, nesse sentido, é preciso a gente dar atenção, sobretudo voltada para a disciplina, para o item 3, clientes. Contudo, vale a pena fazer um estudo mais ampliado, dar uma olhada em materiais extras e complementares para melhor entender os demais itens aqui elencados. Tá bom? Faço ainda uma chamada para os outputs e os inputs, as entradas e saídas inerentes a uma empresa. E aí entender ainda que processo é todo o conjunto de atividades ou informações inerentes àquilo que entra e sai na organização. Portanto, eu tenho aqui um conceito bem mais ampliado nessa lauda e que você pode detectar essa percepção. Né? Então, nesse sentido ainda, um dos itens que muito chama a atenção a partir da leitura desse texto é a capacidade das organizações, sejam elas grandes ou pequenas, ter um departamento, não exclusivamente um departamento, mas ter a lógica de se voltar para a pesquisa e desenvolvimento, haja vista o mercado está sempre freneticamente em mutação ou mudança constante. Tá certo? Então, portanto, entender melhor o mercado e, sobretudo, um item especial do mercado que é o cliente, faz-se necessário quando a empresa tem essa percepção, seja resguardada em um departamento, seja resguardada na sua capacidade de gestão, de pesquisa e desenvolvimento. Sugiro conhecer esse item a partir de sites das grandes empresas, sobretudo no Brasil e as multinacionais mundo afora. Né? O que é a P&D, seja, vou citar aqui um exemplo das americanas, seja da Microsoft, da Coca-Cola e por aí em diante. Né? Ainda eu quero recordar aqui, a partir da leitura do texto, eu separei em especial quando se fala lá no item processos de apoio, eu grifei aqui, né, sublinhei para você entender que
a pesquisa e desenvolvimento que eu coloquei logo anterior é um dos itens a ser levado em consideração como processo de apoio na organização, bem como a manutenção e utilidades, vendas, marketing, controle de qualidade, suprimentos, logística, desenvolvimento e tecnologia da informação. Tá vendo aí? Os itens que a literatura nos traz como base para a compreensão desses processos de apoio na organização. Bom, muito me chamou a atenção e gostei demais nessa perspectiva, e penso que os administradores têm que se adequarem a ela. O que é um produto? Né? Aí não é só aquela lógica do tangível e intangível, aquilo que é possível de pegar, de ver, né, de tocar, e aquilo que não é, mas que serve para o processo de desenvolvimento de uma organização. Mas tem uma outra definição aqui da literatura, e aí eu de igual forma grifei para facilitar a sua compreensão. Penso que uma vez que tu anota a parte, é muito legal para essa compreensão, tá bom? Então vejamos ela com carinho e vamos aí tentando então expandir mais a nossa capacidade de pensar, que uma empresa ela pode e deve dar certo a partir de diversas reunidas organizativamente, né, de forma organizada, e não é o que nós vemos na realidade empiricamente feito, né? De qualquer maneira. Chama a atenção ainda que o texto vai falar das organizações nas 3 instâncias, seja empresas privadas, seja governos, portanto público, seja o terceiro setor, que são iniciativas de cunho não econômico do ponto de vista de fins lucrativos, né? É preciso nós entendermos também, isso eu já colocava em dada outra aula, sobre tais organizações na sociedade. Penso que o exemplo aqui vem a calhar, né? Quanto para que se emita um documento qualquer, existe um grupo de processos que, por sua vez, exige um conjunto de insumos interligados e atuantes para que possa realizar-se, né? Quando aprendemos a dirigir, o mesmo processo ocorre, demandamos um conjunto de variáveis para que algo ocorra. É só para demonstrar a correlação entre as partes, empresas, governos e o terceiro setor, sempre vão depender uns dos outros, né, na sua funcionalidade. Bom, eu ainda separei aqui de forma resumida, e o texto está obviamente bem maior. Projetos de produtos, o que é projetar um produto, né? Leve em consideração, sobretudo, algumas características, aspectos, seja o formato, cor, tamanho, funções, embalagem, desempenho e outros. Vale a pena fazer uma leitura para tentar compreender mais, tá certo? E projeto de processos, vamos entender que projetar processos é projetar como fazer um produto. Então, como fazer um produto na cabeça do administrador tem que vir logo em consideração. Esse é um bem ou um serviço? É tangível ou intangível? E ainda definir quais, sobretudo, os recursos, sejam eles, e recurso não é só mão de obra, né, matéria-prima ou insumos, com uma expressão mais contundente e atualizada, equipamentos, entre outros, né, para a realização disso. Bem, e aí eu trago aqui um fundamento científico, né, essas 2 citações para corroborar com a nossa compreensão do que estamos colocando enquanto ciência, enquanto verdade, tá bom? Que eu partilho com vocês, faça a sua leitura e, sobretudo, a sua captação da essência, as suas anotações inerentes a cada uma, tá bom? E ainda, dessa vez, somente isso, e eu penso que agora é a sua vez. Resume em 5 palavras e cria um texto antes de apresentar essa sobre o texto em discussão. Comenta aqui logo aqui nos comentários abaixo. Eu vou aguardar que você faça também, antes de colocar as palavras-chave limpa e seca, coloque um texto básico, né? Então, a partir do texto clientes como início e fim dos processos organizacionais, penso que pode ser pode muito ser definido com aí as palavras-chave, 3 a 5 palavras-chave que você escolheu. Fica muito legal, mas fica a seu critério esse início da frase, só não coloque elas soltas, tá bom? Não diferente, um abraço em amarelo, um abraço fraterno, professor Jackson. Valeu!